Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo em mais uma live. Eu espero que você esteja bem. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você marcar presença hoje na live de hoje. Eu estou muito feliz porque eu já inicio, na verdade, eu inicio a minha manhã muito feliz, né? Todos nós temos problemas, temos adversidade, enfrentamos um monte de coisa. Mas, pela manhã, é muito, mas muito, mas muito importante agradecer a Deus, né? Eu aprendi uma coisa que, quando a gente agradece o Senhor pela nossa manhã, a gente tem um final de tarde suave. E a gente chega no final de tarde ufa, finalizei todas as minhas tarefas, finalizei tudo que eu tinha que fazer, né? E Deus me abençoou até aqui. Na live de hoje eu tenho um convidado muito especial, assim, um convidado amigo, e ele hoje, na live de hoje, vai compartilhar um pouco sobre a vida dele, sobre compartilhar conosco também uma palavra, né? E então, já vou chamar para cá o convidado de hoje. Na verdade, nesse momento, você sabe que é só em vídeo, né? Mas como eu estou no meu final de férias, vou fazer uma live especial, convidar aqui o meu amigo Paulo César, vem para cá. Prontinho, aí está ele. Como é que você está? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus, o Pai do Senhor Jesus. É Paz uma do Senhor honra, Jesus. é uma honra imensa poder estar aqui participando dessa live. De uns dias para cá, eu tenho acompanhado o trabalho do irmão bastante. E aquele, por exemplo, café Café com com EVG. EVG Rael, eu já vi alguém participando, né, tipo, como fosse uma entrevista, trabalho excepcional. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou chamar ele no privado para mim participar dessa live também. Aí o Espírito Santo aguarde para chegar a sua vez. E chegou a vez para a glória de Deus. Amém. Vamos ao feedback. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, sim. É importante, bem antes, quando eu lhe conheci, talvez você diga, não, irmão, sou presbítero já faz tempo, mas bem antes não era diácono Paulo. Eu servi ao diaconato, meu irmão. E irmão, você está nos ouvindo, eu servi ao diaconato 14 anos. E tem, eu acho que é 1 ou 2 meses no máximo, que eu fui consagrado a presbitério para a glória de Deus. Olha que bênção, né? É uma responsabilidade de um degrau a mais, eu costumo pensar assim. Você está aqui no teu degrau, já é responsabilidade, aí você sobra um degrauzinho a mais na hierarquia aí, e uma responsabilidade a mais. Eu vejo assim, meu irmão, independente do cargo da igreja, né? Independente do cargo, todos com só 2 intuitos, né? Primeiro, servir e segundo, para a glória de Deus. Sendo assim, independente do cargo que a gente tiver, tudo é sem exaltação, tudo é para a glória de Deus. E se o próprio mestre, que é o nosso mestre, que é o superior dos superiores, ele fez tudo para a glória do Pai, ele nos deu exemplo, né? É verdade. É verdade. Quando a gente olha para o sumo sacerdote, nosso Senhor, o Rei dos Reis, veio aqui e deu exemplo de servir, né? Então é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sempre compartilho com meu avô, ele levita da casa do Senhor, Deus o recolheu e ele ficou no diaconato por muitos e muitos longos anos, e ele sempre dizia assim, eu tô bem aqui. E aí, anos depois, eu fui ouvir uma mensagem de um pastor também muito conhecido, ele falou assim, quando você mexe a peça, você pode estragar, às vezes, o ministério da pessoa. E aí eu fiquei pensando comigo, meu avô dizia que estava bem sendo diácono, sendo o levita da casa do Senhor, servindo ali como diácono, né? E teve um ministério maravilhoso. E a gente vê, assim, uma pessoa subindo um degrau a mais, e às vezes eu poderia dizer assim, dá uma balançada no ministério, né? Mas eu fico feliz que agora é presbítero Paulo César. Tá certo. Para a glória de Deus. O problema, meu querido evangelista, Ah,
o problema é o seguinte, muitas das vezes as pessoas têm a visão errada. Isso eu aprendi estudando a Bíblia. Nem foi na igreja que eu comecei, nem foi na igreja que eu comecei o ministério. Porque na igreja que eu comecei o ministério, foi nos instruído que diácono era só ficar em pé na porta da igreja e levar água para o pastor. Mas dentro da Bíblia, diácono é muito mais que isso. Diácono é igual Estevão, pregava com ousadia, se eu não me engano, Filipe também, cheio do Espírito Santo. É isso que é o diácono. Só que em muitas igrejas, infelizmente, eles têm uma visão pequena do que é o diácono, né? Eu acho que todos os cargos na igreja, sendo para a glória de Deus, sendo com coração voluntário, é de grande avalia. Todos os cargos. Porque não existe só o cargo de pregador e de levita, né, de louvorista. Não existe. É muito amplo. É muito amplo. Eu estou aproveitando aqui, né, porque eu não tenho costume de fazer live na terça-feira, né, mas daí o irmão falou que estava mais disponível por aí, né? Mas depois aí os irmãos vão assistir, fica no gravado, é uma benção. Mas eu tenho uma outra pergunta. Seria muito interessante, na verdade, o irmão compartilhar quando que o irmão começou a sua caminhada cristã. Eu creio que o irmão está aí preparado com uma mensagem para deixar para nós, né, para os ouvintes. Mas quando que o irmão começou a sua caminhada cristã? Ou é desde berço, assim, já saiu do hospital, já... Vou tentar ser o mais rápido possível, porque o testemunho é muito grande. Pois bem, eu sempre fui, né, daqueles católicos praticantes, bem praticante, por influência da minha avó, mais da minha avó, na verdade, da minha avó e da minha bisavó. Só que chegou um processo da minha vida que eu estava tão influente na igreja, tão ligado, participando de todas as missas, né, que chama missa, catolicismo, catequese, lembrei, catequese, participava. Então, eu era bem fluente, bem participante. Quando eu tinha 12 anos, eles já estavam me preparando para me ser um padre. Aí, eu acho que tinha que viajar com o ambiente, ficar lá cerca de 8 anos estudando para ser um padre. Só que não era isso que Deus tinha para minha vida. Com 9 anos, evangelista, obrigado pela oportunidade, com 9 anos de idade, eu era vice-presidente do Círculo Bíblico Mirim da Igreja Católica. Eu tinha responsabilidade com 9 anos de idade, eu, mas uma jovem que era... Jovem não, perdão, criança, com 12 anos. Ela tinha 12 anos, e eu tinha só 9 anos, e nós ia todo sábado com um monte de adulto atrás de nós, nas casas, dando estudo naquele folheto. E aí, meu querido, Deus fez algo tremendo na minha vida. Algo que para mim era triste, mas foi um trabalhar de Deus. Porque o meu ex-padrasto, ele vivia espancando a minha mãe, nós crescemos debaixo de violência, e chegou um momento que nós ficamos igual cigano, né, mudando de localidade por causa que nós crianças ficávamos revoltados com aquela violência dentro de casa. E chegou um momento que Deus colocou no lugar certo, porque a gente passou, depois que ele espancou minha mãe, nós mudamos de local, nós fomos morar no fundo de uma igreja pentecostal, de uma igreja chamada Batista Cristã Renovada. E ali, a minha mãe já não aguentando mais, nós começamos a visitar. E no visitar, Deus começou a constantemente me perturbar, no sentido de respeito, falando do meu chamado, falando o que Deus tinha na minha vida, que eu ia ser um pregador. E eu não tinha nem noção do que era isso, pregação, assim, igual ele estava falando, ele falando que eu ia para outra cidade, até para outros países, ministrar a palavra de Deus. E eu comecei a fixar aquilo ali. Deus, uma vez, de várias, mas eu lembrei de uma aqui agora, Deus levantou eu, com 12 anos de idade, na frente do pastor, e falou assim: pastor, olha para essa criança aqui. Fica atento com essa criança, valoriza essa criança, dedica ao ensino para essa criança, porque essa criança vai ser reconhecida no Brasil e fora pregando o Evangelho de Cristo. E isso foi
me deixando com medo, preocupado, talvez achando, será que é verdade? Mas eu percebo hoje que os projetos de Deus foi tudo se cumprindo. Eu fui o último da minha casa a aceitar Jesus, mas é o que está aqui até hoje, pela misericórdia infinita de Deus. Olha que benção, né? Você estava comentando aí sobre o praticante da religião, do catolicismo, né? Posso dizer assim. Eu tenho um primo que chegou a minha tia, ela é assim, né, praticante mesmo, né? Com os quadros, com o Cristo lá na cruz, enfim. E ela queria muito que o meu primo fosse padre. Aí chegou no último momento, como você está falando, disseram assim, aqui você esquece família, aqui você esquece a família de sangue, porque a sua família agora é as pessoas, o mundo, né? E aí meu pai e minha mãe estão doentes, estão velhinhos, né? E aí hoje tá lá com um menino de 12 anos já, acho. Chegou no último ali, que é aquele acampamento, né, que fizeram, e aí ele desistiu. Mas interessante. E aí, agora o irmão congrega na qual congregação? Aí hoje eu estou na Igreja Evangélica Missão em Vida. Deus me tirou do estado de Minas Gerais, né, onde a minha família toda mora, para mim estar aqui hoje. Aí hoje eu sou casado com a filha do pastor, e a igreja nossa, Igreja Evangélica Missão em Vida. Tá certo. E firme e forte aí na pregação genuína do Evangelho, né? Eu não sei fazer outra coisa. A glória de Deus é como a água que eu estou bebendo aqui. Toda hora eu tenho sede, toda hora eu estou aqui disposto para servir esse Evangelho de Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. A minha preocupação quando eu convido alguém para falar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é tipo saber um pouco da história da pessoa, né? Se ela tem uma bagagem, se ela tem, como eu poderia dizer, as cicatrizes do Evangelho, né? Então, a minha preocupação é isso, sabe? Às vezes as pessoas olham para mim assim, boné, óculos, mas a bagagem já vem desde lá, de criança, né? Então, foi muito bom saber sobre o seu testemunho, o seu início da sua caminhada cristã, para que os nossos ouvintes o conheçam um pouco mais. Agora, né, presbítero, inclusive mencionando aqui, o meu pai, ele foi consagrado a presbítero, e aí tinha gente ali pela madrugada, chamavam ele para orar, e aí ele sempre andava com o azeite, o óleo ungido, né, que os irmãos crê, né, e aí ele ia lá e meu pai tinha, assim, pode acontecer com qualquer pessoa, irmão, né, pode ser com o porteiro, como muitos acham que o diácono é o porteiro, né, mas pode ser com qualquer pessoa, se ela não está ligada com Cristo Jesus. E aí eu quero entrar aqui no assunto que é meu pai, por exemplo, se ele não tivesse ligado realmente na videira verdadeira, as pessoas que chamavam ele para orar porque tinha alguém endemoniado, seria complicado, entendeu? Antes do irmão responder aí, eu mencionar, quero dar um bom dia aqui para o pastor Rony Station, obrigado pastor, Inês da Lavalha, paz do Senhor, Salete do canal Amor e Missão, a paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe, obrigado a todos pela vossa presença aí. Aqui quem está hoje conosco aqui é o presbítero Paulo César e também aquele que disse onde estiverem 2 ou 3, ele estaria no nosso meio, principalmente se estiverem mencionando o seu santo nome. Então, pastor, presbítero, já estou adiantando já, né? Já estou adiantando aí, mas hoje, continuando ali, né? Então, quando a pessoa é chamada, que meu pai era chamado nas madrugadas para orar, porque tinha alguém endemoniado, porque tinha alguém enfermo, e ele estava sempre em prontidão. Acontece nos dias de hoje, você pode falar do seu ministério? Meu irmão, antes de responder a pergunta do senhor, eu percebo que todas as pessoas que têm um chamado, desde o ventre, o inimigo de nossas almas, infelizmente, que é real, né, legiões, segundo a Bíblia, que caiu do céu,
levanta de tudo que é forma para tentar ofuscar os projetos de Deus, né? E eu passei por isso, eu passei por esse processo aí várias vezes. Por exemplo, a mesma pessoa que me levava para a igreja católica, né? Eu criança, e eu fui fortemente ali, infiel, é a mesma pessoa que mexia no centro de macumba, no centro espírita de macumba, dentro da casa dela, que no caso era minha avó. E ela, o inimigo manifestava dentro dela. Isso é independente de quem não acredita, não precisa estar na igreja para ver isso. Qualquer lugar que você for, aparece, o bicho manifesta, infelizmente. E o inimigo falava que eu ia ser o sucessor da minha avó depois que ela partisse. Então eu vejo essas questões aí. A respeito da pergunta que o senhor me fez, hoje em dia, isso depende muito, eu não sei, é meio esquisito isso, mas eu acho que isso depende muito, vamos dizer assim, de ministério. Porque cada igreja trabalha de uma forma, né? Você pode ver que tem igreja que manifesta constantemente demônios, mas só que aonde tem muita oração, muita santificação, e aonde trabalha com libertação, você pode ver que o inimigo é descoberto. Aí por isso que acontece. Na nossa igreja é mais tranquila nessa área, né? Eu, particularmente, Paulo, humilde Paulo, eu sei que existe principados, potestades da maldade, está na Bíblia. Então, eu oro fervorosamente. Tem um lugar que eu oro, evangelista, que demônios manifestam até em criança. Entende? Então, infelizmente, está nesse processo aí. Mas eu nunca tive uma experiência aqui onde eu estou. Mas na cidade que eu morava, sim. Né? Tinha um pastor que era uma benção, que era uma igreja que eu também congreguei. E aí, quando manifestava no algum vizinho, ele me ligava, ia lá em casa, me buscava para me ajudar ele lá a expulsar. Mas é complicado. Hoje, eu percebo que o inimigo de nossas almas, infelizmente, tem usado estratégias para ficar escondido. E parece que tem muita liderança que quer deixar ele escondido mesmo. Então, a pessoa entra, possessa, e sai possessa, e não é liberta. Por quê? Porque não tem esse trabalho intenso de libertação, infelizmente. Pela visão aqui que eu tenho, é que a partir do momento que você se entende o chamado de Cristo, começa a seguir como discípulo do Senhor, aí o inferno já fica revoltado lá e realmente alguns podem até não trabalhar nessa área, mas a gente sabe que quando a gente está mencionando o nome do Senhor Jesus, sempre tem uma batalha espiritual. Porque é o seguinte, meu amado, o senhor, eu tenho acompanhado o seu trabalho, talvez, para algumas pessoas, é perca de tempo do senhor. Ele está perdendo tempo, mas não é. Se uma pessoa, ela ouvir uma pessoa, e tem milhares que ouvem o seu canal aí, né? Centenas de milhares, ouvir essa palavra aí, e através dessa palavra falar assim, nossa, eu tenho que realmente tomar uma posição, eu tenho que realmente servir esse Jesus. Olha o amor que ele fala, olha como ele está falando embasado dentro das escrituras. O inimigo fala assim, olha, ele está sendo uma ferramenta contra mim, ele está sendo uma ferramenta para aquele que está lá em cima, então eu não estou gostando. Aí o inimigo começa a usar estratégias malignas, setas diabólicas, para tentar atrapalhar o Senhor. É por isso que o Senhor tem que estar debaixo de muita oração, de muita consagração. Tem igrejas hoje que não trabalha, que não está nem aí. Não está nem aí com algo espiritual, quer achar que pregando as escrituras vai conseguir simplesmente pregar sem um ataque. E esse ataque, a Bíblia diz em Efésios capítulo 10, nós devemos, capítulo 6, versículo 10, nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Senão, nós não podemos nem pregar e nem falar do amor de Deus. Não podemos. É verdade. Bom, vou deixar o presbítero Paulo aqui do lado
né, passar um recadinho aqui. Aqui. Pronto. Para você que está aí me ouvindo, muito obrigado pela vossa presença. Eu fico muito feliz que você tirou alguns minutos para estar aqui. Já, eu estou aproveitando esse momento, esse encontro aqui com o presbítero Paulo César, né, para conhecer um pouco mais ele, conhecer o ministério, conhecer a caminhada cristã, porque para mim é muito importante isso, né? Saber de onde vem, e aí no saber de onde vem a gente começa a entender para onde ele vai, né? Eu acredito que ele também deseja ir para, né, o encontro do Mestre e Senhor Salvador Jesus. Então, você que está aí, não saia daí, porque o presbítero Paulo Sérgio hoje foi convidado aqui para trazer uma mensagem, né? Porque Café com Igreja Israel, você sabe que tem devocionais, você sabe que tem mensagem, né? Eu acredito que o presbítero Paulo César, né, se ele canta, daí nós podemos ter dar oportunidade aqui, mas o objetivo aqui do nosso convidado hoje, o convidado aqui meu, Evangelista Israel, é a mensagem, né? Então, você não saia daí, fica com nós até por alguns minutos aí, não vai ser muito longo não, para você ouvir a mensagem da parte de Deus, tá bom? Então, vamos conversar um pouco mais com o presbítero aqui, conhecer um pouco mais sobre da vida dele, o dia a dia, e aí a gente segue aqui, daqui a pouco mais ele traz a mensagem aí, tá bom? Então, meu querido amigo, quando eu conheci você, ali, conheci acho que por meio do YouTube, né? O seu trabalho aqui aliás, eu dando navegando na internet, né? Aí eu olhei assim uma live aí eu não sabia dizer se era diácono ou presbítero, mas eu olhei assim, Paulo César, GV. Aí, uma live com o irmão, vou ouvir. Aí fiquei ouvindo. Foi a live atual. Aí eu fiquei ouvindo, bom dia, Fátima, Deus abençoe. E eu fiquei ouvindo, eu disse, eu vou chamar esse amado irmão para trazer uma mensagem para acrescentar. Porque acreditamos, irmãos, que eu praticamente acredito que aquele que é chamado pelo Senhor Jesus, ele vem para a obra para acrescentar, né? Porque Jesus disse, muito é a obra, poucos são os trabalhadores, né? E eu espero que os que me acompanham aqui estejam entendendo o meu jeito de falar, né? Mas compartilha conosco aí que quando eu conheci você já era casado, enfim, compartilhei. Meu querido, na verdade, sim. Desde quando eu estou aqui em Mato Grosso, aí nós conhecemos um pouco depois, e eu estou em Mato Grosso tem 6 anos, né? 6 anos já, graças a Deus. Vai fazer agora mês que vem. Não, fez esse mês, perdão, fevereiro, fez esse mês. Primeiramente, quero pedir desculpas para os irmãos, que o rosto está inchado. Eu não tenho essa mesma disponibilidade como o nosso irmão evangelista Rael. Ó, para o senhor ver, nem parece que ele estava dormindo algumas horas atrás. Mas, pois bem. Então, na verdade, eu comecei o trabalho no YouTube com um tema que o Espírito Santo me deu. O tema está gravado no meu coração, verdades pouco faladas. Verdade pouco faladas. Por quê? Cada dia que passar daqui para frente, evangelista, a verdade cada dia vai ser menos distinta. Muita gente trabalhando para o nosso adversário, infelizmente, e tentando ofuscar uma verdade, querendo colocar várias verdades e só uma verdade. E o Espírito Santo marcou isso como fogo, como se fosse com fogo, com letras cravadas no coração. Pregue verdades pouco faladas. E eu tenho observado, evangelista, que por pregar a verdade, aí vem aqueles ataques de eu pregar pouco. Antigamente, quando eu era ainda pequeno, menino, adolescente, eu pregava todos os dias. Num mês, eu pregava todos os dias. Hoje, eu estava falando com a minha esposa, mas eu não estou nem aí. Vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu não prego ruim, no sentido de agressivo. Não, eu prego com amor às almas. E já tem uns 6 meses que eu não prego. Eu preguei num ponto de culto aqui recente, mas antes eu pregava todos os dias. De 30 dias, eu pregava 30 dias. Né? Mas o sentido da mensagem foi: desperta, igreja, desperta, meu povo.
E o Senhor colocou isso no meu coração. Eu comecei o canal no YouTube, eu tinha 18 anos de idade, nem sabia o que realmente Deus queria fazer, e eu comecei a pregar. Depois eu entrei no sentido de tentar colocar qualquer tipo de mensagem, todos os dias, sem inspiração de Deus, sem algo preparado que Deus realmente quer. Aí eu falei, não, pregar vazio não é comigo. Pregar vazio, sem nenhum propósito, não é comigo. Aí, agora não. Agora, quando eu posto alguma mensagem no YouTube, é uma urgência do Espírito Santo a falar para alguém. Nem que seja para uma pessoa, mas é para falar para alguém. Que bênção, que bênção. Quero desejar aqui um bom dia para a pastora Luciene Bela Vista, que já marcou presença aqui nesse canal, numa live compartilhada também. Fico muito feliz com sua presença. Quero agradecer também a presença do pastor Rony. O ministério do pastor Rony é uma bênção por um motivo. Muitas pessoas, elas criticam as ferramentas, mas Deus usa todo tipo de ferramenta. Eu vejo assim, eu tenho uma visão, né? A visão que eu tenho é o seguinte, a lavoura é grande. Se você olha no agricultor, hoje em dia eu estava assistindo eu assisto muito sobre agricultura, sabe? E aí você vê novas tecnologias para facilitar a vida do agricultor. E aí eu vejo Deus como dono da plantação, como a Bíblia diz, né? Pedir para o dono da seara para enviar trabalhadores. E aí o Senhor envia um trabalhador com uma ferramenta diferente, e o povo ele começa a criticar. E aí, por exemplo, irmão, todo mundo diz que o estilo musical não vem de Deus, né? Aí Deus pega e levanta o pastor Rony, né? Porque ele está aqui, na forma de rapper para evangelizar. E aí eu fico pensando comigo, isso é particularidade minha, fico pensando comigo, mas se o agricultor terrestre tem todas as ferramentas disponíveis, por que Deus, o Santo Divino, não pode usar o cara que é do rapper, o cara que é sabe? Mas desde que seja o genuíno, sabe, irmão? Hoje em dia muitos navegam de lá para cá, achando que cá vão enfrentar só o sucesso, como tinha no lado de lá, do lado de cá vai ter que fazer mais por amor. E às vezes não vai ter o ganho que tinha do lado de lá. A gente tem muita história de pessoas nas redes sociais que são assim. Então eu vejo assim, meu Deus, como carpinteiro, o carpinteiro também tem todas as ferramentas. O agricultor tem todas as ferramentas. Por que Deus não pode usar todos os seres humanos como ferramentas para a sua obra e a obra crescer? O meu amigo aí, o presbítero Paulo César, tem um estilo de pregação, tem os livros também, né? Tem os livros escritos, eu tenho o meu jeito aqui, aí o fulano de tal tem o jeito, mas todos são usados pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo Senhor como ferramenta para ir anunciar as boas novas. Estou errado no que eu estou falando? Meu querido, a questão é o seguinte, esses dias para trás, mês passado, fui chamado sem querer, né? Eu fui consertar o pneu da minha moto lá, num certo local, e eu fui chamado sem querer para entrar numa conversa bíblica. E, irmão, eu amo falar de Deus. Igual eu falei para o senhor e falei para os irmãos que estão nos ouvindo aí. Eu amo, eu vivo isso. Então eu vi uma briga entre 3 irmãos debatendo sobre questão de vestimenta. Debatendo. Aí eles me chamaram, o que o senhor acha, presbítero Paulo? O que o senhor acha? Eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, e percebi que não tinha só cristãos ali, tinha pessoas ímpias também. E vendo aquela briga, e vendo aquela discussão, eu falei assim, olha, primeira coisa, se você quer conversar comigo algo a respeito desse sentido aí, está sendo, entre aspas, uma briga entre você, 3 irmãos, um irmão biológico, biológico e cristão. Eu falei assim, olha, depois eu volto aqui para nós conversar. E aí nós conversamos sobre a questão de roupa. Mas, e aí eu saí defendido, entre aspas, por 2, porque é o que está na Bíblia, e um discordou de mim. Mas o preconceito é muito grande. Por exemplo, igual o senhor está aí agora, com esse boné. Tem muitas pessoas que eu conheço que falam assim, ó, evangelista, eu posso até ir, mas só se eu tirar boné. Porque acha que o pregador tem que ser um padrão somente social, só sério e etc.
isso aí foi provado que não. Igual o senhor disse, muito bem falado, existem várias ferramentas na seara. A seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Se porventura existem pessoas que têm um talento, né, de Deus, a unção do Espírito Santo que capacita, é independente disso. O importante é o que o senhor está falando e o que o senhor está vivendo, né? Eu descobri que a sabedoria, ela não é só eu pregar, eu estudar aqui e pregar. A sabedoria é eu aplicar. Eu conheço um pastor que fala, irmão Paulo, eu conheço pouquinho, mas esse pouquinho que eu conheço, eu vivo piamente para a glória de Deus. É isso que mexeu comigo, entendeu? Ele conhece pouquinho, mas o pouquinho que ele conhece, evangelista, ele segue a ponta da risca. E tem muita gente que conhece muito, mas o Espírito Santo já fugiu dele há muito tempo, infelizmente. Eu só quero mencionar aqui, aproveitar, a observação aqui do pastor Rony. Já tem muitas pessoas pregando diretamente a palavra em leitura, interpretação, ou com tais estratégias. Não debater, vou usar outras formas no mesmo foco. Eu aplaudo aqui o que ele mencionou aí, que realmente tem muitas pessoas pregando diretamente a palavra, e outra coisa que é importante, que talvez a pessoa está ouvindo agora, é não esconder o talento. Porque a gente tem na Bíblia, né, irmão, que o dono foi e deixou os talentos na mão dos empregados. E aí? Se o talento do irmão é esse, para que ele vai enterrar? Né? Quando o dono voltar, vai ver frutos. Então, eu tenho essa linha. Né? Quero agradecer aqui o pastor Wagner pela presença, Liberto por Cristo, do canal Liberto por Cristo. Obrigado, pastor. Deus vos abençoe. Eu acho que eu já agradeci a Fátima aqui. Vocês que estão me acompanhando aqui, do meu lado aqui, né? O irmão vai mencionar da cidade de onde ele está falando, mas ele está aqui, é o presbítero Paulo César, né? O qual eu conheci antes como diácono Paulo César, e agora é o presbítero Paulo César, o escritor. Menciona sobre os seus livros e mencionas também de onde tu vens, de onde tu és, na verdade. Amém. Só uma observação, meu querido, que a gente vai conversando e o Espírito Santo vai falando sobre o nosso coração. Só uma observação a respeito, nós estávamos conversando agorinha. A única problemática não é as formas que Deus usa as pessoas, né? A questão é o seguinte, que tem um agravante que tem muitas pessoas que querem fazer a obra de qualquer forma, relaxadamente, em pecado, acoitando o seu pecado, acoitando o pecado dos outros, abafando. Aí que é o agravante, entendeu? Pecado é pecado para sempre. Pecado nos separa de Deus, né? Todos nós temos pecado, mas ficar instruindo isso aí só para abafar o caso, isso é complicado. A respeito de onde que eu moro, hoje eu estou em Rondonópolis, Mato Grosso. Em outrora, há 6 anos atrás, eu era de Minas Gerais, cidade de Governador Valadares. Nascido lá, né? Senhor? Nascido em Minas Gerais. Nascido lá. Mineiro. E lá eu fiquei 8 anos, né? Eu fui consagrado ao diaconato. Eu tinha 15 anos de idade. Batizei com 13. Com 15 anos eu fui consagrado ao diaconato. E depois de 8 anos em um ministério, eu mudei. Eu fui para um outro ministério, por causa de problemas internos com a liderança. Fui para um outro ministério, e de um outro ministério eu vim morar em Belo Horizonte a trabalho, e de Belo Horizonte eu já voltei para Valadares, e de Valadares eu vim para cá. Então Deus fez algo tremendo. Eu fiz um livro, meu querido irmão, como eu ministro a palavra há alguns anos já, com a glória de Deus, eu fiz um livro chamado Livro Passo a Passo de uma Vida Cristã. Eu costumo dizer para os irmãos que é uma pregação em cada página. Em cada página tem dezenas de versículos, então é totalmente baseado nas Escrituras. E estou terminando meu segundo livro também, para a glória de Deus. Eu só preciso vender
esse primeiro livro, essa primeira remessa, para me conseguir fazer esse segundo. É uma benção, para a glória de Deus. Amém. Então temos aí um ministério eu poderia dizer, um ministério de escrita, né? Escritor, um ministério de presbitério. Uma vez eu perguntei pro pastor, que eu era auxiliar dele, né? Eu fui e perguntei para ele, pastor, dá para, assim, eu fui na minha inocência ali, perguntei para ele, né? Pastor, dá para o servo do Senhor exercer a função dentro da obra de Deus como evangelista e profeta? Aí ele falou para mim assim, desde que o vaso tenha espaço. Se não tiver espaço, tipo assim, ele disse, desde que o vaso esteja disponível, né? Que não adianta você ser escritor e estar na função de presbítero e não saber, sabe, tá perdido e não sabe o que faz, né? Então, ele me deu essa resposta, né? Daí eu, na verdade, eu nem ando quase no caminho, no meu jeito de falar aqui, eu nem ando quase no caminho da profecia, né? Que tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Mas eu ando mais no caminho de oração e palavra mesmo, né? Que eu fui consagrado com 23 para 24 anos, então é isso aí. Para você que está nos acompanhando, eu só quero aqui mencionar o que os irmãos estão falando. O meu amigo do canal Liberto do Cristo está dizendo gratidão a todos. A Fátima está dizendo amém. O pastor Rony Steixe, olho para vocês aqui, tem o brilho em ambos irmãos. Amém, né? Ficamos felizes. Pastor Rony está dizendo aqui, carrego muita cicatriz. É isso que a gente mencionou, né, irmão? Que sempre quando a gente chama alguém para conversar sobre Bíblia ou falar mais sobre o amor de Deus, sobre arrependei-vos, pois é chegada a hora, a gente procura saber se tem marcas no corpo. E, na minha opinião, é bom saber, porque não dá para colocar qualquer uma. Vez eu estava ouvindo um podcast e perguntaram, irmão, dá para o novo convertido sair evangelizando? Aí o irmão disse, até dá, mas lá na frente ele vai encontrar os perigos, que é um demônio rangendo os dentes para ele, sabe? É claro que a gente tem na Bíblia pessoas que foram curadas e saíram. Quem curou você? Jesus Cristo de Nazaré. Já é um testemunho. Já é uma... Quem te deu o milagre aí? Jesus de Nazaré. Irmão, eu aprendi uma coisa assim, que o novo convertido, ele é o primeiro a sair bem louco pelas praças, realmente. Mas antes é bom ele passar pela escola bíblica, é bom ele ter um estudo bíblico, é bom ele viver ali na comunhão, né? Para depois sair bem doido e fazer o ID. Muito obrigado, então, continuando aqui o que o pastor Rony falou, muita cicatriz, já tive filho liberto de um demônio do homossexualismo, glória a Deus, né? Outro filho liberto do demônio de andarilho, glória a Deus também. Tive uma libertação de prostituição na minha vida, glória a Deus também. E esposa liberta, então, glória seja dado a Jesus Cristo, que vos liberta, porque a Bíblia diz, se o Filho, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberto por Cristo, transmitindo a live no Instagram. Gratidão, meu querido irmão, obrigado. Então, o presbítero Paulo César está aparecendo lá no Instagram do canal Liberto por Cristo. Mais alguma coisa, meu querido irmão, que a gente pode acrescentar aqui? Que já está aberta a oportunidade para você ir para a mensagem. Tem um detalhe, evangelista, um detalhe. Pode ficar à vontade. Jesus, quando a gente começa a estudar dentro da teologia a respeito do que realmente as palavras no original, né? Porque, infelizmente, a palavra não foi na nossa linguagem, né? Mas, pois bem, quando a gente começa a estudar sobre diácono, presbítero, pastor, no original, o significado intenso, porque no judaísmo, cada palavra é intensa, é tão espiritual, até as palavras são espirituais, é tremendo isso aí. E começa a olhar tudo que Jesus fez nos evangelhos, nós percebemos, não sei se o senhor vai concordar comigo, os irmãos estão nos ouvindo, nós percebemos que Jesus foi todos os cargos. Jesus foi diácono, Jesus foi presbítero, Jesus foi evangelista, Jesus foi pastor, Jesus foi tudo. Aleluia. Então, eu costumo chamá-lo de missionário também. Então, nós temos, e a Bíblia até menciona isso, que nós temos esses talentos, né? Por mais que talentos na Bíblia vai falar sobre
moedas da época, etc. Mas, simbolicamente, no sentido espiritual, talento significava também de dons. A confiabilidade que Deus te deu. E detalhe, cabe ressaltar que o senhor, está me ouvindo, o senhor evangelista, o senhor falar assim, Deus, eu acho muito lindo o dom tal. Meu Deus, me usa com poder nesse dom para me ser um instrumento nas tuas mãos. Mais ainda, irmão, eu tenho certeza, ele tem prazer de ouvir isso, de nós querer buscar mais. Entendeu? Então isso é maravilhoso. Sobre cicatrizes, que o irmão estava dizendo aí, o nosso querido irmão, acho que foi o irmão Rony, estava dizendo, eu já tive 2 tipos de cicatrizes. Eu tenho cicatrizes no sentido de ir expulsar demônios. Eu amo fazer o trabalho de evangelístico. Eu amo. Por mais que eu era diácono, o meu trabalho é fora da igreja, porque tirado de dentro para fora a palavra igreja, o meu trabalho sempre foi evangelismo. Eu já evangelizei nas madrugadas, lá na minha cidade, no Governador Valadares, com poucas pessoas, né? Você pega 50 pessoas, 1 ou 2 que querem com você. Nas praças, eu já fiz vários trabalhos nas praças, e evangelista, cada oportunidade que eu tinha para evangelizar uma dessas pessoas, parece que eu saí de um culto cheio de Deus. E olha que eu pegava 1 ou 2 pessoas só. Experiências lindas. Por quê? Deus te usa tremendamente, porque ele tem prazer em ganhar almas. Eu não sei a igreja do irmão, mas eu percebo, quando eu ministro nas igrejas, eu percebo que antigamente era diferente. Antigamente você pregava a palavra salvífica, a palavra do reino de Deus, e aí você fazia um apelo. Tem alguém aqui para aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, baseado em Romanos capítulo 10, versículo 9? Tem alguém? Sempre vinha pelo menos umas 5 pessoas para aceitar Jesus. Hoje, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? Só crente. As igrejas têm só crente. As pregações não é voltado para almas, para ímpios. Se uma pessoa que não é evangélica ir numa igreja dessa hoje, ela vai falar assim, vai estar pregando só para crente. Entende? Então, o Espírito Santo me cobrou isso. Nós não podemos contentar somente com irmãos já batizados. O nosso foco tem que ser pessoas de fora. E não é só orar, Deus, traz alguém de fora para aceitar o seu nome. Não, é ir buscar. É aproveitar as oportunidades, falar na live, no trabalho, falar, ser um instrumento de Deus, para que nós podemos olhar para a igreja e falar assim, olha, para a glória de Deus, a mensagem aqui, Deus vai fazer coisas grandes. Por quê? Não tem só crente. Tem pessoas que estão sedentas em ouvir uma palavra para se arrepender de seus pecados. E serve. Tá certo. Que bênção, eu vou dar aqui um recadinho, né? Eu deixei um vídeo aí, gravado, falando sobre discórdia, né? E nesse vídeo nós aprendemos muito sobre não termos discórdia entre irmãos, né? Porque a Bíblia nos instrui assim para não viver a briga, né? Viver em comunhão. E o que eu tenho trazido muito também arrependei-vos, é chegada a hora, o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, o evangelismo genuíno, né? A palavra genuína. Então, está disponível esse vídeo chamado Discórdia, né? Porque a gente tem, às vezes, as mesas debates religiosos que ficam calorosos, mas nosso objetivo principal é Jesus, é falar da graça, é falar do amor, é mostrar ao pecador, né, a linha de arrependimento, mostrar ao pecador que Jesus perdoa, mostrar ao pecador que Jesus liberta, mostrar ao pecador que Jesus dá vida eterna. Então, o meu objetivo, acredito que é o objetivo do convidado também, é mostrar o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. Sabe, o evangelho em que a gente não precisa ficar só no oba-oba, não. O evangelho que a gente realmente se arrasta ao chão e pede perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, porque era nós que merecíamos estar pendurado numa cruz, carregando a cruz na vida dolorosa, mas Jesus se entregou no nosso lugar.
Agora vamos ouvir a mensagem trazida pelo presbítero Paulo. Você fica com ele na sua tela aí, para você ouvir a mensagem, enquanto ele vai se preparando ali, acredito que ele já está preparadinho, para deixar a mensagem. Você até agora conheceu um pouquinho sobre a vida dele, a gente conversou um pouco, perguntei um pouco dali, um pouco da colar, né? Porque eu não tinha todo o histórico, então é melhor o convidado falar da própria história, da própria caminhada. É muito importante você saber para onde vem e qual é o pensamento, para onde vai. Com você agora, aí na sua tela, o presbítero Paulo, com uma mensagem para o seu coração. Aproveite, porque toda a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, toda a palavra de Deus, ela é para edificar a igreja. Amém? Amém. Aí Amém. Agora vai ficar no solo aí o presbítero Paulo. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero saudar todos com a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui no canal do nosso irmão. Poder servir aqui é muito bom. Vamos para a palavra de Deus? Se você puder, pelo menos ouvir. A palavra do Senhor está escrita em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu quero ler com vocês até o 9. Está escrito assim a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Queridos irmãos, vivemos um tempo de turbulência. Vivemos um tempo em que as pessoas estão cada dia mais perdidas num tempo, porque a correria do dia a dia, muitas das vezes, tem nos deixado a desejar no intuito espiritual de obedecer a palavra de Deus. Quando eu olho para grandes homens de Deus, como o apóstolo Paulo, o trabalho que ele teve árduo no Evangelho de Cristo, a primeira coisa que eu me identifico é o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Judas, outros demais apóstolos, não perdiam tempo. Se eles andavam ansiosos, eles andavam ansiosos somente em uma coisa: pregar o Evangelho de Cristo. Aproveitar cada segundo para ganhar almas para o reino de Deus. Queridos irmãos, por favor, não ande ansiosos por coisa alguma. Não perca o seu tempo. Dedique o seu tempo no máximo em fazer a obra do Senhor. Dedique em primeira instância. Segundo tópico, não perca o seu tempo em perder o seu tempo de não valorizar a sua família, tá? A primeira coisa é fazer a obra do Senhor, ver o que o Senhor te fez para ser dessa terra. A segunda coisa é preze pela sua família. Nada vale mais do que a sua família. Ame, por favor. Ame a sua esposa de verdade, independente dos anos que você tem passado com ela. Ame os seus filhos, dedique tempo para eles. O tempo quem faz é nós. Se o trabalho tem roubado esse tempo de você com Deus, de você com a sua família, abandone esse trabalho e vai para o outro. Mas preze por esse tempo. Coloca, se você tem dificuldade, coloca numa agenda, alguma coisa assim. Porque o apóstolo Paulo, ele fala: ei, não ande ansiosos por coisa alguma, pare de ficar preocupado com coisas que para Deus é pequena. Por exemplo, tem pessoas que preocupam tanto em trabalhar e chega um topo maior essa questão de andar ansioso.
no sentido de trabalho, de ficar enriquecido, ganhar mais dinheiro. Quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E esquece do reino de Deus. E por isso, nesse andar ansioso com o trabalho, nesse andar preocupado com tantas coisas, e não buscar primeiro o reino de Deus, o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus. Ponto. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deuteronômio, capítulo 24. Deixa eu ver se eu confirmar se é o 24 mesmo, mas eu creio que é o 24. Na palavra do Senhor está escrito assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia começa a discorrer as bênçãos sem medidas. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito a tua amassadeira. Mas é Deuteronômio capítulo 28. Tá bom? Então, dedique o máximo nisso. Qual que é o mal do século hoje, queridos irmãos? Sabe qual que é? O celular. Sabe qual que é? A televisão. É do diabo, presbítero Paulo? Não, não é do diabo. Mas você está sendo dominado por isso. Tem muita gente que desce o pau, desce a lenha, no sentido mineiro falando, desce a lenha em pessoas que adoram, por exemplo, imagens. Mas se você passa mais de 5, 6 horas impregnado no celular, como um zumbi, e não consegue tirar um tempo nem para o seu casamento, nem para os seus filhos, alguma coisa errada. É idolatria. Você está sendo escravo. Então, se preocupe em tudo. Aqui, ó, versículo 6. Mas em tudo pela oração. Será que você ora ainda? Será que você consagra ainda? Será que você aproveita o que os mártires fez morrendo para fazer essa Bíblia linda? Para você comer? Para você meditar? Para você pregar e ouvir as revelações? A maior revelação é essa aqui, ó. Tá tudo mastigado para você. Então, você está preocupado com isso? Ou ansioso com coisas banais e fúteis dessa vida? Então, mas em tudo, o apóstolo Paulo diz, fique preocupado com oração, com a súplica, com ações de graças, ajudando o seu próximo. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí sim. Versículo 7. E a paz de Deus, quando você ficar preocupado com oração, com súplicas, com ações de graça, versículo 7. A paz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E excede todo o conhecimento, todo o entendimento. Guardará, escute isso em nome de Jesus. Guardará o vosso coração. Deus seja louvado. E a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu não sei se você, mas são poucos que você pode pegar na mão e sentir a presença do Espírito Santo. As pessoas estão ansiosas com tantas coisas e esquecem das coisas de Deus e acaba se esfriando. Então seja um crente fervoroso, uma pessoa cheia de Deus, para que aonde você passar, eu conheci um pastor, que aonde ele passava, os demônios manifestavam. De tão ligado que ele era, de tão cheio de Deus que ele era. Nós devemos ser cheios de Deus. Pare o seu dia hoje, se você estava anos enferrujado sem orar, anos enferrujado sem ler a Bíblia, anos enferrujado sem consagrar a sua vida, pare tudo e volta. Volta agora e fala, não, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Abunda sobre mim, cumpra o Teu querer. Ah, Deus, se eu vim aqui, eu estou com 20 anos, eu estou com 15 anos, estou com 100 anos nessa terra com propósito. Cumpra em mim o teu propósito. Quando eu olho o evangelista Israel, alguns homens de Deus do passado, da história da igreja primitiva, eles viviam intensamente para Deus. E Deus salvava uma nação através deles. Uma nação através deles. E eu encerro no versículo 8 e 9, que diz assim, quanto ao mais, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é verdadeiro. Não viva na mentira. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto, seja uma pessoa, um crente,
honesto. Não envergonhe, pare de envergonhar o evangelho. Não seja um ímpio ou pior do que ele, porque você conhece as escrituras. Não pise de novo no sangue de Jesus, não crucifique Jesus de novo. Seja um crente honesto. Olha aqui que Deus fala na palavra, verdadeiro. Segundo, honesto. Terceiro, justo. Quarto, puro. 5, amável. Sexto, de boa fama. Se há alguma virtude nisso, alguma virtude. Você fazendo tais coisas, você está chamando a presença do Espírito Santo ou você está expulsando? Presbítero Paulo, estou chamando. Pois bem. Então há virtude nisso. Se há virtude nisso, se há algum louvor nisso, apóstolo Paulo falando, versículo 7, nisto pensai. Versículo 8, nisto pensai. Amém? Nisto pensai. Para de pensar em agendas. Eu, presbítero Paulo, nunca coloquei agendas abertas. Nunca coloquei, me convida, por favor, na igreja. Não. Mas eu penso em ser esses atributos aqui de homens. Esses favor aqui de testemunhos. Pensa nisso. O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim, em nome de Jesus, que você ouviu agora pela mensagem do Espírito Santo, e em mim viste, o testemunho que vocês viram aqui agora, isso fazei. Faça, para vocês verem a diferença. No nome de Jesus. E o Deus de paz, com certeza, eu tenho certeza, biblicamente falando, será convosco. Encerro aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado a todos pela presença. Glória a Deus. Estamos ajeitando aqui. Depois eu falo do meu canal para eles aí, meu irmão. Ele me seguir a gente lá também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, eu espero que você esteja me ouvindo, né? Se você estiver me ouvindo, deixe seu feedback aí do lado aí, escreva, estou lhe ouvindo, evangelista. Deixe seu feedback, eu ouvi a mensagem, estou muito feliz com a mensagem. Presbítero Paulo está me ouvindo? Amém. Que bênção, que bênção. Eu estava aqui por trás, aqui só ouvindo, e realmente uma palavra de bênção, de edificação para a igreja. Muito obrigado, presbítero, né, por trazer esta mensagem. Glória a Deus. Fico muito feliz. Não quero mais tomar tempo do meu amado irmão aí, o presbítero, né? Então, a gente vai nos despedir por aqui, né? Mas se você gostou da mensagem, então faça-nos um favor. Compartilhe ela nas suas redes sociais, tá bom? Verdade. Compartilhe tanto a mensagem aqui do canal, como do canal do presbítero Paulo, né? Tem um canal ali com o nome mesmo, né, presbítero? Com esse nome mesmo, presbítero Paulo César. Isso, então, você vai lá, ele está sempre fazendo aquela live compartilhada com grandes pessoas convidadas, então é uma benção. Vai lá conhecer, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, presbítero Paulo, agradecendo o diácono Pedro, que está conosco aí, grande diácono Pedro, agradecendo a Fátima, o meu amigo do canal Liberto por Cristo, o pastor Wagner, muito obrigado ao pastor Rony, aquele abraço, pastor Rony, Deus abençoe. É isso aí, o Brasil conectado aqui, porque todos aqui são de alguma região, né? Nem todos são daqui de Balneário Camboriú, aqui está um sol bonito. Muito bem, obrigado, Fátima, obrigado a todos que se fizeram presente, né? E obrigado ao pastor Rony, que deixou sua mensagem, disse Jesus Cristo, a mulher, surgiram verdadeiros adoradores que serviram o Pai em espírito, em verdade e misericórdia. É isso aí, obrigado, pastor. Presbítero, a gente encerra com aquela oração, né? Amém. E você se conecta com nós aí, porque a nação eleita de Cristo, nosso Senhor, nesse momento vai se conectar. Talvez você está no ônibus, em algum lugar, mas o seu pensamento você pode sim tirar das coisas, porque a mensagem foi
tirar um pouquinho as coisas, né, que estão nos aprisionando e se concentrar mais em Deus. Buscar mais as coisas que vêm do alto. Então, presbítero, faz aquela oração para nós. Quero aproveitar a oportunidade, evangelista, da gente já agendar, depois eu vou chamar o irmão no privado para a gente agendar, participar da live Os Bereanos comigo, no nome de Jesus, tá? No nome de Amém, Jesus. fico feliz. Amém. Oremos ao Senhor. Jesus Cristo, obrigado pela tua presença. Louvamos a Deus pelo convite do nosso irmão evangelista, Rael. Senhor, a tua presença foi real no nosso meio, podemos compartilhar testemunhos de vida, compartilhar, meu Pai, essa maravilhosa palavra. Temos certeza que nesta manhã estamos edificados. Meu Pai, glorificado seja o teu nome para sempre. Senhor, sustenta a cada ouvinte, meu Pai, dessa live. Pai, envia essa live, meu Pai, em todos os lugares, para que mais pessoas sejam edificadas. Pai, que o teu Espírito Santo venha continuar na vida, meu Pai, do nosso irmão evangelista Rael. Senhor, sustenta o teu servo. Desfaz todas as artimanhas do inimigo sobre a vida dele. Pai, usa ele cada dia mais com poder e grande glória. Ser com ele, ser com a sua família, ser com seus sonhos, ser com seus projetos. Pai, abençoe e sustenta cada um de nós. Que a palavra que foi pregada venha ser, meu Pai, mastigada no nosso coração. Não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. A gente vai ficando por aqui. Deseja para você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.